E se eu te dissesse que há algo mais poderoso do que a culpa? Que existe uma força silenciosa que, mesmo depois da morte, ainda pode mudar o destino de uma alma? Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, deixou palavras sobre o perdão que muitos ignoraram, negligenciaram ou esqueceram ao longo do tempo. Palavras que falam de reconciliação entre mundos, de alívio espiritual que atravessa os planos da existência. Imagine morrer com um coração amargo, acreditando que tudo acabou, quando, na verdade, o verdadeiro julgamento é interno e a libertação só vem quando há perdão, de si mesmo e dos outros. Mas será que é possível perdoar e ser perdoado depois da morte? O que Kardec nos alertou sobre isso? Prepare-se para mergulhar em revelações profundas e, talvez, reencontrar um pedaço da sua própria história neste vídeo. Para Allan Kardec, o perdão não é apenas um gesto moral ou uma virtude social. Ele o via como um ato de elevação da alma, uma liberação energética que desfaz os laços do ódio, da mágoa e do ressentimento que aprisionam os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Segundo os ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão verdadeiro é um passo indispensável para o progresso moral. Mas o que muitos não compreendem é que esse perdão não se limita à vida terrena. Kardec foi claro ao dizer que o espírito continua evoluindo após a morte e que a reconciliação entre almas pode e deve acontecer mesmo no plano espiritual. Há espíritos que permanecem presos a situações antigas, a ofensas que já não fazem mais sentido e que só conseguem seguir adiante quando libertam e são libertados pelo perdão. No plano espiritual, não existem máscaras. A alma se vê como ela realmente é, sem desculpas, sem justificativas, sem distrações. E é nesse encontro consigo mesma que muitos espíritos sofrem, porque carregam mágoas profundas, ódios antigos e ressentimentos que não foram dissolvidos na terra. Allan Kardec relatou, por meio de comunicações mediúnicas, que a ausência do perdão gera sofrimento real após a morte. Espíritos que se recusam a perdoar sentem-se isolados, presos em zonas escuras do umbral, revivendo as mesmas dores, alimentando as mesmas feridas. A energia da mágoa os mantém ligados àqueles que os feriram, como se ainda estivessem encarnados, vivendo as mesmas cenas sem libertação. E o mais doloroso, muitas vezes o outro espírito já perdoou, mas aquele que se recusa a perdoar é quem permanece preso no próprio cárcere emocional. Kardec nos ensina que as ligações entre os espíritos transcendem a matéria. Quando duas almas se ferem, seja por ódio, traição ou abandono, cria-se um elo vibracional que pode atravessar encarnações e continuar mesmo após a morte. O perdão, então, não é apenas um alívio emocional. É uma ruptura energética, uma quebra de corrente que permite que ambos os espíritos sigam seu caminho evolutivo. Sem esse desligamento, há obsessões mútuas, reencontros dolorosos e até reencarnações compulsórias destinadas a reparar aquilo que poderia ter sido resolvido com um simples gesto de compaixão. Kardec advertia: o rancor é um grilhão invisível que arrasta o espírito às zonas mais sombrias da ignorância espiritual. Perdoar, portanto, é cortar amarras. É aceitar que o outro também está em aprendizado. É compreender que o perdão não absorve o erro, mas liberta a alma do peso de mantê-lo ativo. Nas inúmeras comunicações registradas por Allan Kardec, especialmente em O Céu e o Inferno e O Livro dos Médiuns, há relatos comoventes de espíritos arrependidos que retornam pela via mediúnica com um único objetivo: pedir perdão. Alguns buscam aqueles que feriram em vida, desejando aliviar o peso que os impede de ascender. Outros imploram perdão por erros que nem foram percebidos durante a existência física. Esses relatos mostram que o arrependimento no plano espiritual é profundo e muitas vezes doloroso. Choram, se culpam, desejam voltar no tempo, mas tudo que têm é a possibilidade de comunicar-se com o coração de quem ficou. E, quando o perdão é aceito, descrevem sensações de leveza, de libertação, como se fossem abraçados pela luz. Kardec via esses relatos não como fantasias, mas como provas da continuidade da consciência e da força transformadora do perdão. O que poucos compreendem é que o perdão não é um presente apenas para quem o recebe,
é uma cura para quem o concede. Allan Kardec deixou claro que perdoar é um ato que transforma não apenas o outro, mas o próprio espírito que libera. E isso não se limita ao mundo físico. Há espíritos encarnados que vivem doentes, atormentados, emocionalmente destruídos por não conseguirem perdoar alguém que já partiu. E há desencarnados que permanecem ligados à dor de não terem sido perdoados. Quando uma prece sincera é feita, quando o coração se abre para dizer eu te perdoo ou eu te entendo, uma ponte invisível se forma entre os mundos. Uma vibração de luz rompe as barreiras do ódio. Kardec afirmava que os espíritos sentem os pensamentos que lhes dirigimos, e é por isso que o perdão verdadeiro, mesmo à distância, pode curar feridas de duas dimensões ao mesmo tempo. Allan Kardec relatou em diversas obras que há espíritos que, mesmo após o desencarne, se recusam a perdoar ou aceitar o perdão. Carregam dentro de si o orgulho ferido, a raiva alimentada por décadas, às vezes por séculos. Esses espíritos tornam-se prisioneiros de si mesmos, vagueando em regiões de sofrimento, negando-se a avançar, rejeitando o auxílio de mentores e irmãos espirituais. Alguns nem percebem que já morreram. Estão tão apegados à mágoa que permanecem fixados em cenas passadas, revivendo eternamente o momento da dor. Kardec chamou esse estado de perturbação moral, uma espécie de escuridão íntima causada pela ausência de perdão. E o mais chocante, muitos desses espíritos poderiam sair dessa condição se ao menos desejassem sinceramente perdoar. Mas o orgulho espiritual é uma prisão poderosa, e o antídoto, muitas vezes, é o amor silencioso de quem ora por eles, esperando pacientemente que a luz volte a ser aceita. Kardec nos ensina que a justiça divina se manifesta não pela punição eterna, mas pelas novas chances. Quando o espírito não consegue perdoar ou ser perdoado após a morte, muitas vezes ele reencarna ao lado do mesmo espírito com quem possui pendências morais. São os chamados reencontros kármicos, em que antigos inimigos voltam como pais e filhos, irmãos, casais, colegas de trabalho, desafiados a transformar a dor em amor. O esquecimento temporário do passado proporcionado pela encarnação não apaga os débitos, mas oferece um campo fértil para a reconciliação. Se a alma for sensível, sentirá um impulso inexplicável de perdoar, de se aproximar, de ajudar. E se não aproveitar essa chance, o ciclo se repete. Perdão, nesse sentido, é libertação espiritual e também prevenção de futuras dores. Allan Kardec foi claro: enquanto houver ressentimento, haverá reencontro, até que o amor seja maior que o orgulho. Diferente da visão tradicional de um inferno físico, Allan Kardec propôs uma compreensão mais profunda e simbólica. O verdadeiro inferno é o remorso, o sofrimento íntimo de quem reconhece o mal que causou e sente que não pode mais reparar. É uma prisão interna em que o espírito revive incessantemente as consequências de seus atos. Não há chamas exteriores, mas há fogo na alma, o fogo da culpa, da vergonha, da dor moral. Mas o perdão, como explicou Kardec, é a água que apaga esse fogo. Seja ele vindo do outro ou de si mesmo, o perdão interrompe o ciclo de autopunição e permite que o espírito recomece sua jornada com mais leveza. Não se trata de esquecer o erro, mas de aprender com ele e seguir em frente. Ao contrário do castigo eterno, o Espiritismo oferece esperança. O sofrimento é passageiro quando há arrependimento sincero e esforço pela reparação. Para Kardec, o perdão não era apenas uma escolha racional, era uma expressão do amor em seu mais alto grau. Quando perdoamos alguém que nos feriu profundamente, transcendemos o instinto de vingança e nos aproximamos da essência divina que habita em cada ser. Esse perdão incondicional, aquele que não exige desculpas nem reconhecimento, tem um poder incalculável. Ele dissolve séculos de rancor, quebra correntes ancestrais e permite que o espírito experimente uma paz que nenhuma outra conquista pode oferecer. No plano espiritual, o amor se manifesta mais intensamente nas vibrações do perdão. Kardec dizia que as almas mais evoluídas não são as que sabem mais, mas as que amam mais. E amar é também saber relevar, compreender, acolher. O perdão, então, é o gesto mais sublime de um espírito desperto.
e quem o pratica alcança uma elevação que nenhuma punição ou mérito material poderia proporcionar. Muitos acreditam que, ao perdoar, estão apenas libertando a si mesmos ou aos que ainda vivem. Mas Allan Kardec revelou que espíritos desencarnados, já reconciliados com seus algozes, muitas vezes retornam para ajudar na vida daqueles que os feriram. Eles se tornam protetores, guias silenciosos, inspiradores invisíveis. A alma que compreendeu, que perdoou verdadeiramente, sente um impulso de auxiliar na evolução do outro, mesmo que tenha sido prejudicada. Isso é amor espiritual em sua forma mais pura. Por isso, há pessoas que, mesmo sem saber, recebem intuições, forças inesperadas ou livramentos milagrosos. São influências de espíritos que, um dia foram vítimas e agora são benfeitores. O perdão, então, transforma a vítima em guia, o ofendido em luz. É uma reviravolta espiritual tão bela que rompe qualquer lógica humana e que só pode ser compreendida à luz da doutrina espírita, que nos mostra o ciclo eterno da aprendizagem moral. Entre todas as formas de perdão, talvez a mais desafiadora seja perdoar a si mesmo. Allan Kardec reconheceu, por meio dos relatos espirituais que estudou, que muitos espíritos carregam um fardo esmagador de culpa por erros cometidos na Terra. Mesmo após a morte, continuam se punindo, recusando qualquer auxílio espiritual por se considerarem indignos. Essa recusa ao auto-perdão os mantém presos em zonas de sofrimento e solidão. É como se revivessem repetidamente os momentos de falha, sem coragem de seguir adiante. Porém, os mentores espirituais insistem. O arrependimento é o primeiro passo, mas a aceitação é o portal da luz. Perdoar a si mesmo é reconhecer que o erro faz parte da evolução e que todos, sem exceção, têm direito ao recomeço. A misericórdia divina não exige perfeição, exige sinceridade. E quando o espírito se liberta da culpa e decide amar a si mesmo, inicia-se uma nova etapa da jornada espiritual. Nem sempre o perdão é recíproco. Muitas almas sinceras pedem perdão a alguém que já desencarnou ou mesmo a alguém ainda vivo e se veem frustradas por não receberem uma resposta, um gesto, um sinal de absolvição. Allan Kardec ensinou que o mais importante não é ser perdoado, mas estar verdadeiramente arrependido e disposto a reparar. A energia do arrependimento sincero tem valor próprio diante da lei divina, ainda que o outro espírito, por orgulho ou dor, não esteja pronto para aceitar. O perdão não é uma troca, é uma libertação unilateral, um ato de grandeza que nem sempre encontra eco imediato. Mas o tempo espiritual é diferente. O que hoje é rejeitado, amanhã pode ser aceito. O que agora parece impossível, mais tarde será lembrado como a semente da paz. Por isso, Kardec dizia: perdoar e pedir perdão são sempre caminhos de luz, mesmo quando a resposta não vem de imediato. A oração é uma ponte entre mundos, entre corações, entre dimensões. Allan Kardec demonstrou com profundidade que a prece tem o poder de alcançar espíritos encarnados e desencarnados, suavizando dores, dissolvendo mágoas e promovendo reconciliações silenciosas. Quando alguém ora com sinceridade por quem lhe feriu, uma vibração de paz é emitida e registrada na dimensão espiritual, mesmo que o outro ainda esteja resistente. A prece, nesse contexto, não é apenas um gesto religioso, mas um recurso terapêutico da alma. Muitas vezes, o perdão que não pode ser dito pessoalmente pode ser comunicado através de uma oração, e o espírito, mesmo inconscientemente, sente essa energia e começa a se abrir para a mudança. A oração liberta quem ora e quem é alvo da prece. É um movimento de compaixão que prepara o terreno para a cura, mesmo quando as palavras foram ditas no plano físico. Como ensinava Kardec, a prece é sempre ouvida, porque vibra na linguagem do amor. As palavras esquecidas de Allan Kardec sobre o perdão após a morte não são apenas reflexões filosóficas ou doutrinárias, são convites urgentes à transformação íntima. O perdão não é uma fraqueza, mas uma força espiritual que rompe correntes invisíveis e abre caminhos de luz. Saber que o perdão continua sendo necessário mesmo depois da morte deve nos levar a agir enquanto é tempo. Perdoar hoje é evitar sofrimentos futuros. Pedir perdão agora é plantar paz além da vida. Chico Xavier dizia que o perdão é a chave da libertação.
E Kardec nos mostrou que essa chave serve em ambos os mundos. Se você sentiu o chamado dessa mensagem, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem precisa ouvir essa verdade, talvez até com quem você precisa perdoar. Deixe o seu like, escreva nos comentários como essa reflexão tocou sua alma. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal Além da Alma. Aqui mergulhamos juntos nas verdades que atravessam o véu da vida e da morte. Até o próximo encontro!